TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Sejam todos bem-vindos. E olha, hoje o dia amanheceu com sol e vamos assim por todo o dia. Em todo o estado também. A alta umidade pode formar algumas nuvens. Olha aí, você vê imagens na sua tela do céu hoje de manhã mais cedo em Petrópolis. Azul de ponta a ponta. Azul, bem azul. Vamos agora às notícias desta terça-feira, dia 25 de janeiro. Minas Gerais tem 402 municípios em situação de emergência por conta das chuvas. Polícia Penal prende casal que arremessava celulares em presídio. Previdência Social inicia 2022 com desafio de zerar filas. Problemas de abastecimento derrubam vendas de carros novos na Europa a níveis históricos. Região Serrana está na bandeira amarela no mapa de risco da Covid. Com o anúncio do adiamento do desfile das escolas de samba, consumidores que adquiriram bilhetes são pegos de surpresa. E os cuidados com os passeios a cachoeiras durante o verão. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal O Correio da Manhã. Na primeira página, manchete: CAARG e Instituto dos Advogados do Brasil podem perder os 10% das taxas judiciais. Está aí destaque da coluna do Magnavita na página 3. E ainda, PGRJ e CGRJ fecham acordo de leniência com ex-Odebrecht. Governo mantém 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Ministério regulamenta visto de nômades digitais no Brasil. TJRJ empossa nova desembargadora, também é destaque aí da primeira página. E um destaque do Internacional: OTAN, Rússia, Ucrânia e as divergências no leste europeu. E outro destaque da primeira página: país recebe 1,8 milhão de vacinas pediátricas da Pfizer. Vamos agora ao nosso destaque do editorial na página 2. Não é isso? O futuro do Novo NOR é adotar os ensinamentos do fundador. A Procuradoria-Geral do Estado, PGRJ, e a Controladoria-Geral do Estado, CGRJ, assinaram ontem um acordo de leniência com a Novanor, S.A., ex-Odebrecht. Um fato que merece o aplauso da sociedade civil. A Odebrecht, do Dr. Norberto, seu fundador, e de Emílio, seu filho e continuador do legado, é bem diferente da empresa que implodiu nas mãos do Marcelo Bahia Odebrecht. Um neto que sofisticou as máquinas de corromper políticos e levou os números da empresa à estratosfera. Ele foi um menino que pouco herdou do avô e do pai, nem as formas faciais. O velho Norberto criou uma gigante da engenharia a partir de mentes brilhantes e de uma filosofia empresarial que tinha sua própria Bíblia. Foram anos levando a engenharia brasileira a um reconhecimento internacional. Ele só não soube preparar a sucessão. O constrangimento da empresa com a briga de acionistas, os herdeiros do sócio fundador Victor Grande, demonstravam que havia algo de podre no reino de Avalon. A tábua redonda em que eram pinçados por mérito os cavalheiros e ungido para a alta cúpula da empresa, perdeu a mão. Marcelo expurgou a geração fundadora da empresa
e o pudor foi junto. Nos governos do PT, o apetite da Odebrecht chegou ao ápice. Emílio se rendeu à lucrativa amizade com Lula. Ainda é preciso investigar o triunvirato Lula, Odebrecht e Sarkozy e os submarinos nucleares e, de quebra, o ex-ministro Nelson Jobim. A Lava Jato não destruiu a Odebrecht. Da original, pouco havia lá. No Rio, resta colocar a lupa sobre a empresa e o galeão. É o último entulho da Odebrecht petista na cidade. Ele é inviável dentro do modelo que Marcelo Bahia Odebrecht costurou. Tudo por capricho. É uma conta ainda a ser acertada. Aplausos para Nova Nor em desistir da disputa milionária pelo Maracanã. A empresa precisa renascer e trazer junto um compliance verdadeiro. O seu fundador, Dr. Norberto, e a sua filosofia empresarial precisa ser ressuscitada. A fórmula da virada está na sua origem e raiz. Já o período de Marcelo, um filho que chantageia o próprio pai, tem que ser limitado e varrido. O Rio agradece esse pequeno reembolso. É isso aí. E tem mais um outro editorial, né, na nossa página. Se você quiser saber mais sobre, ler na íntegra, é só entrar lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Exatamente. Também pode se cadastrar, né, para receber nossa versão digital aí na sua casa e ter acesso a todas as notícias de hoje e do restante da semana aí. Vamos agora à coluna do Magna Vita lá com os destaques. Nossa página 3, cadê Dudu? A turma do Crivella usando as redes sociais com uma nova versão da marchinha carnavalesca. Cadê Viga? Sobre o sumiço da perimetral e pergunta agora, cadê o hospital de campanha, Dudu? Então tá aí a primeira notinha da coluna do Cláudio Magna Vita, hoje do nosso jornal, a página 3. Isso aí. E tem mais destaques. TJRJ empossa nova desembargadora. Tá aí a foto também, estava na nossa capa ali, ó. A juíza Leila Santos Lopes tomou posse como nova desembargadora do TJRJ, por aclamação pelo critério de antiguidade. Ela assume a vaga aberta pela aposentadoria compulsória do desembargador Plínio Pinto Coelho Filho. Leila Santos Lopes tem 57 anos e se formou em Direito pela Universidade Cândido Mendes. Ela já foi técnica judiciária da Justiça Federal da 2ª Região. Passou pelo 2º Juizado Especial Civil, 14ª Vara Civil, 41ª Vara Criminal e estava na 11ª Vara de Órfãos e Sucessões. A nova desembargadora, Leila Santos Lopes, foi empossada em solenidade no TJRJ. Na foto seguinte, que vai vir aí, Leila ao centro da foto com os padrinhos, a desembargadora Nádia Frejanes e o desembargador César Augusto Costa. Aí na foto aí da solenidade. Continuamos o fim da mamata na CAARG e IAB. Essa aí foi a nossa manchete, né, da primeira página. Exato. Um processo que deve entrar na pauta de julgamentos delicados no Tribunal Pleno do órgão especial. E tem como relator o desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres. É a ação movida pelo Ministério Público do Rio, que acaba com o repasse de partes das taxas judiciais recolhidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em favor da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio, CAARG, e ao Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB, que recebe 0,7% do percentual de 10%. A CAARG fica com 9,3%, o que lhe rende quase R$1 milhão por mês. Aí a foto aí, né, da CAARG lá, assistência. Exatamente. Em primeiro lugar ali, ó. E continua a politização da IAB nos últimos anos, que agora tenta passar por um processo de renovação com nomes notáveis da advocacia, só serviu para o fortalecimento da tese do Ministério Público, que considera irregular o benefício para as duas entidades privadas e não essenciais à justiça. A denúncia da inconstitucionalidade do repasse de parte das taxas, que ocorre desde 1984, foi levantada pelo advogado Luiz Eduardo Salles Nobre. Tem um tempinho as denúncias, né? Desde 1984. E 84. Pois é.
Vamos seguir aqui na coluna do Magna Vita, mudanças nas listas. Existências de PADs, investigações internas envolvendo alguns nomes que integram as listas de candidatos do Ministério Público às 2 vagas reservadas pelo 5º Constitucional para desembargador do TJRJ, pode levar à devolução das que ainda não foram votadas. Então tá aí mais um destaque aí da coluna do Magna Vita, falando sobre o 5º Institucional, ao qual nós falamos bastante aqui no jornal também, trouxemos bastante coisa sobre. Continuamos. O nome do Pazuello no Rio, ligado ao ex-ministro Pazuello, coronel da reserva e médico Pedro Pinheiro. Superintendente do Ministério da Saúde no Rio, tem colecionado desafetos pela sua forma de agir. A primeira mania é não responder a ofícios, tanto da Prefeitura como do Estado, e age como se não estivesse em uma nova crise. Cai na conta do coronel da reserva e médico ortopedista o fechamento de 2 emergências federais do Rio, Bom Sucesso e Cardoso Fontes, pela incapacidade em manter um bom relacionamento com os diretores das unidades. Ele era diretor de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério da Saúde. Faz parte do grupo de militares da reserva que tomou conta da pasta e que resultou na convocação de Marcelo Queiroga como bombeiro. Então tá aí mais essa nota. E ainda tem mais, caldeirão fervendo. Quem achava que o assunto do fechamento da ex-VEM, hoje TAP-ME, ia ficar por isso mesmo, é melhor esperar a próxima quinta, 27, às 15h30. Vai haver uma super manifestação do Sindicato Municipal dos Aeroviários, CIMARGE, no Retão do Galeão. Quem tiver voo, melhor chegar antes. A última manifestação parou literalmente o acesso ao aeroporto e à Ilha do Governador. Agora são os funcionários que estão indo à luta para salvar os 500 empregos fechados por decisão do governo português. O vídeo de convocação tem clima de guerra. Olha só, hein? Então, tá aí. E nessa página, né, ainda tem outros artigos, né? E se você quiser conferir na íntegra, também tem o Pinga Fogo da coluna do Cláudio Magna Vita. Você consegue lá, tá aí na sua tela, jornalcorreiodamanhã.com.br. Você pode ler na íntegra. Vamos agora para a página de política? Política e nacional, né? Primeiro destaque ali, ó, Moro na mira do PT. Partido pede estudo para encaminhar CPI contra o ex-juiz. Olha só, a bancada do PT na Câmara dos Deputados acionou sua assessoria jurídica para emitir um parecer sobre a eventual instalação na casa uma CPI para investigar a atuação do ex-juiz e presidenciável Sérgio Moro no setor privado, como sugeriu o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Os deputados da legenda terão uma reunião na próxima segunda-feira, 31, para deliberar sobre o tema. Então tá aí o ex-juiz na mira do PT. E continua ainda fundo de 4,9 bilhões de reais mantido. Texto sancionado manteve também emendas do relator. O presidente Jair Bolsonaro manteve a autorização de despesas de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Este fundo é a principal verba pública das campanhas e foi inflado no Congresso com o apoio de uma ampla gama de partidos. O texto sancionado do orçamento foi publicado na edição desta segunda-feira, dia 24, no Diário Oficial da União. E seguimos aqui para o Nacional, na mesma página, na página 4, parte do decreto suspenso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu ontem parte do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata da proteção de cavernas e grutas naturais. A norma alterou outros decretos que tratavam da mesma matéria. A decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada na semana passada pelo partido Rede. De acordo com a legenda, parte do decreto permitiria a exploração econômica e a diminuição da proteção da biodiversidade. Nós também falamos sobre isso algumas semanas atrás aqui. E ainda na editoria nacional, parte do decreto suspenso. Não, isso você acabou de ler, né? Atividades sendo estimuladas.
Ministério regulamenta visto de nômades digitais no Brasil. Com o objetivo de estimular atividades dos chamados nômades digitais no Brasil, o Conselho Nacional de Imigração do Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentou a concessão de visto temporário e autorização de residência a imigrante que, sem vínculo empregatício no país e fazendo uso de tecnologias de informação, possa a executar trabalhos para empregadores estrangeiros. Então tá aí mais essa medida. Agora vamos seguir para a página lá dos destaques em São Paulo e economia. Vamos lá, economia, né? O primeiro destaque está ali. MP não intimida Canabrava. É isso. Em dezembro de 2021, o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, desarticulou uma quadrilha que transportava etanol combustível de forma fraudulenta e, posteriormente, o comercializava de qualidade duvidosa nos postos do Rio de Janeiro, como se tivesse sido produzido aqui mesmo, no estado do Rio. Essa prática, além de colocar em risco o consumidor, sangrava em milhões os cofres do governo do estado. No teor do pedido do Ministério Público para a Justiça, havia um capítulo especial ao Grupo Canabrava, alvo de reportagens anteriores do Correio da Manhã. Questionada pelo jornal, o porta-voz da empresa, abre aspas, afirma desconhecer ser alvo de investigações do Ministério Público, especialmente do GAECO, e que não foi intimada para prestar esclarecimentos ou citada em processo judicial para apresentar sua defesa, fecha aspas. Essa reportagem é uma reportagem extensa, bem grande, detalhada sobre o Grupo Canabrava. Se você quiser ter acesso a ela, dar mais uma olhada sobre todos os fatos, ela relata os fatos anteriores também sobre o Grupo Canabrava, você entra lá no nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos agora à parte ali, Correio Econômico, vagas no Google. Na esteira do terremoto que a pandemia causou nas rotinas de trabalho, o Google vai dobrar a sua força de trabalho no setor de engenharia no Brasil. A intenção é sair dos atuais 200 funcionários na área para 400 até 2023. A expansão é só comparável à de 2015, quando a empresa saltou de 100 para 200 funcionários. Aí, oportunidade de emprego na área de tecnologia e no Google, né? Exatamente. Google. Vamos agora ao Rio, a página do Rio, na página 6. Vamos ver o que acontece aqui no nosso estado. Mais um acordo firmado. A Procuradoria-Geral do Estado, PGRJ, e a Controladoria-Geral do Estado, a CGRJ, assinaram nessa segunda acordo de leniência com a Novonor S.A., ex-Odebrecht, pelo qual a empresa se compromete a desembolsar para o Estado, entre pagamentos e desistência de cobranças, cerca de 660 milhões. Esse também foi tema do nosso editorial de hoje, e aí está a reportagem um pouco mais extensa também sobre o acordo firmado com a PGE e a CGRJ. Continuamos ainda na página do Rio, editoria do Rio, o governo muda a estrutura da SEAP. Corregedoria e Inteligência viram subsecretarias subordinadas a Veloso. O governador Cláudio Castro publicou um decreto que altera, sem aumento de despesas, a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Uma das principais mudanças, que foi um dos primeiros compromissos firmados pelo secretário Fernando Veloso, foi a valorização da Corregedoria e da área de inteligência. Agora, ambas passam a ser subsecretarias e deixam de ser subordinadas à área operacional, passando a ser vinculadas diretamente ao secretário. O modelo é o mesmo adotado pelas polícias civil e militar. Além disso, a Corregedoria Geral também passa a contar com as comissões permanentes de inquérito. Olha, então tá aí. Mais um destaque muito legal. Vamos a... Olha, você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje. E você vai ver ainda no jornal de hoje, 402 municípios mineiros em situação de emergência por causa das chuvas.
Previdência Social inicia 2022 com o desafio de zerar filas. E depois do intervalo, problemas de abastecimento derrubam venda de carros novos na Europa a níveis históricos. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. Com o anúncio do adiamento do desfile das escolas de samba, os consumidores que adquiriram os bilhetes para assistir o evento na Sapucaí foram pegos de surpresa. O PROCON estadual do Rio de Janeiro explicou que, como o evento não vai mais ser realizado na data prevista anteriormente, cabe ao consumidor escolher entre utilizar o ingresso para assistir ao desfile que vai acontecer em uma nova data no mês de abril ou receber o reembolso integral do valor pago, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. O PROCON tomou conhecimento do adiamento do desfile das escolas de samba. A própria Liesa fez contato na data do anúncio do adiamento com o PROCON para se colocar à disposição e resolver amigavelmente qualquer demanda em relação ao adiamento. É importante esclarecer que não haverá violação do direito do consumidor se ocorrer o reagendamento automático do ingresso para a nova data do desfile e se a devolução do valor pago for apenas para aqueles que solicitarem. Quanto aos pacotes de viagens que possam ter sido adquiridos, vinculados à participação do evento adiado, o consumidor também possui o direito à remarcação ou à devolução do valor pago. O consumidor que quiser o reembolso do valor pago pelo ingresso deve entrar em contato inicialmente com o fornecedor que vendeu o ingresso. Caso não consiga a devolução, deve fazer contato com o PROCON através do site www.procononline.rj.gov.br ou pelo aplicativo PROCON RJ. Minas Gerais tem 402 cidades em situação de emergência causada pelas fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas. O número corresponde a 47% de todo o estado, que possui 853 municípios. De acordo com o levantamento da Defesa Civil de Minas Gerais, divulgado nesta segunda-feira, Minas tem também 48.607 pessoas desalojadas, ou seja, que estão abrigadas em casas de parentes ou amigos, e outras 7.735 desabrigadas e que foram encaminhadas a abrigos públicos. O estado também contabiliza 25 mortes, sendo 5 só em Brumadinho. O governo de Minas informou que vai destinar 603 milhões de reais em recursos estaduais para medidas imediatas ou de rápida implementação. Os projetos foram pensados após conversas entre a administração estadual e prefeituras atingidas. O montante será dividido em duas partes, sendo 78 milhões destinados para o pagamento de um auxílio emergencial de 3 parcelas de R$ 400 cada uma aos desabrigados e desalojados. Os outros 182 milhões de reais serão encaminhados para a construção ou reconstrução de moradias populares em locais afetados pelas chuvas.
Os recursos vão ser destinados através do financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais às prefeituras. Agora olha só, Roberta, Um casal foi detido ao ser flagrado arremessando celulares, acessórios e entorpecentes na penitenciária Major PM Eldo de Sá Correia, mais conhecida como Mata Grande, em Rondonópolis, a 220 quilômetros de Cuiabá. Além disso, em outra ação, os agentes conseguiram apreender ainda um drone carregado com outros materiais ilícitos na quadra do raio 2 da unidade. Conforme informações do boletim de ocorrência, os suspeitos estavam em uma motocicleta do tipo Honda Bis, da cor vermelha, em atitude suspeita, passando por diversas vezes próximo ao presídio. Em dado momento, um homem pulou um alambrado de proteção e chegou a arremessar os materiais sobre o muro da Mata Grande, sendo repreendido em seguida pelos policiais penais. Durante a abordagem, a mulher relatou que receberia R$500 pelo serviço. Já o homem contou que teria uma dívida perdoada após a conclusão do trabalho. Foram apreendidos 6 celulares, 4 carregadores, 3 fones de ouvidos, 2 porções de grande volume de uma substância verde, aparentando ser maconha. Inusitado, pelo menos, né? A Previdência Social iniciou 2022 com o desafio de zerar as filas. No ano passado, cerca de 1.800.000 brasileiros estavam com pedidos de aposentadorias, pensões e auxílios em análise. A falta de servidores públicos para analisar os processos e a paralisação parcial de perícias médicas provocadas pela pandemia são os principais fatores. Segundo o levantamento recente do Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciários, 1.838.459 pedidos de benefícios aguardavam uma resposta em dezembro. A organização civil sem fins lucrativos obteve as respostas por meio de requerimento enviado ao INSS. Do total de pedidos em análise, cerca de 500.000 têm relação com o benefício de prestação continuada a pessoas com deficiência. Em relação às perícias médicas, o INSS informou que 457.800 segurados tinham consulta agendada para o mês de dezembro do ano passado. Por meio de um acordo homologado com o Supremo Tribunal Federal, o INSS se comprometeu a analisar os processos no prazo máximo de 30 a 90 dias, dependendo do tipo de benefício pedido, e fazer as perícias médicas e de assistência social em até 45 dias, podendo chegar a 90 nos locais de difícil acesso. Ao assumir o cargo em novembro do ano passado, o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, prometeu zerar a fila até julho desse ano. É uma proposta ambiciosa. O Brasil lidera o ranking de países com incidência de raios, com uma média que ultrapassa os 77 milhões de registros por ano. O número, no entanto, é pequeno se comparado ao total registrado nos 2 últimos anos. Em 2021, caíram 154 milhões de raios em território brasileiro. E em 2020 foram 126 milhões. A expectativa é de que, ao final deste século, a média brasileira seja de 100 milhões de raios por ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o coordenador do grupo, Osmar Pinto Júnior, as mudanças climáticas influenciam esse fenômeno, uma vez que tempestades e raios aumentam devido à umidade do ar e altas temperaturas. Ele acrescenta que a incidência fica ainda maior durante a primavera e o verão, temporada que é mais propícia para esse tipo de fenômeno. A liderança brasileira no ranking de incidência de raios por ano não é pequena. O segundo lugar, ocupado pela República Democrática do Congo, tem uma incidência anual de pouco mais de 43 milhões. E em terceiro lugar está os Estados Unidos, com 35 milhões de raios por ano. E agora vamos falar de tecnologia. O WhatsApp é um aplicativo de mensagens mais popular do Brasil, mas ele ainda perde para a concorrência quando alguns recursos são levados em conta, sendo a migração de histórico entre iOS e Android o principal deles. Um novo teste descoberto mostra que a plataforma está trabalhando em uma ferramenta menos complicada para levar as conversas de um lado para o outro.
Se você tem um iPhone e compra outro celular da Apple, basta baixar o histórico do WhatsApp que está no iCloud e todas as conversas continuam exatamente onde pararam. No Android, a história é a mesma, trocando o backup em nuvem para o Google Drive. Mas se você resolveu trocar um iPhone por um celular Android ou o Android por um iPhone e usa o WhatsApp como principal mensageiro, até o momento a pessoa ainda pode vir a ter problemas com todo o histórico de conversas. Agora, em um teste descoberto pelo site WA Beta Info, a ferramenta de migração parece ter evoluído um passo além, mas sem ser uma caminhada muito longa. Com o novo recurso, o WhatsApp instalado em um iPhone vai poder importar o histórico de conversas do programa em um smartphone Android. Para a migração do histórico a partir do Android para o iPhone acontecer, o usuário precisa utilizar o aplicativo Migrar para iOS, desenvolvido pela própria Apple e disponível para todos na Play Store. Além do conteúdo das conversas, este programa também leva para o iPhone os contatos, históricos de mensagens, fotos, vídeos da câmera, favoritos da web e contas de e-mail, além dos dados de calendário. Como o recurso ainda está em testes, não existe previsão para quando ele vai ser lançado de forma oficial. Uma internacional agora, mas que tem impacto no Brasil. As vendas de carros novos na Europa registraram uma queda histórica em 2021, arrastadas pela crise sanitária e a escassez de semicondutores que impediram a fabricação de milhões de veículos. No ano passado, foram vendidos 9.700.000 carros na União Europeia, segundo dados publicados na última semana. Estes são os números mais baixos registrados desde o início da atual série estatística, nos anos 90. Com o sexto mês de baixa consecutiva em dezembro, as vendas caíram 2,4% na Europa em relação a 2020, paralisado pela pandemia. Esta redução é consequência da escassez de semicondutores que freou a produção de automóveis durante todo o ano, especialmente no segundo semestre, explicou em um comunicado a Associação de Fabricantes Europeus. O ano de 2021 foi marcado na Europa pelo afundamento da Alemanha. Seu principal mercado registrou queda de 10,1% em um ano, com 2.600.000 veículos vendidos. A Alemanha enfrentou 2 entraves no mercado mundial: a escassez de semicondutores e os problemas logísticos que esfriaram as esperanças de uma recuperação duradoura. Bélgica, Holanda e Dinamarca também registraram fortes quedas. A França se manteve estável, mas com um nível similar ao de 75. A Espanha, que tinha sido um dos países mais afetados em 2020, se manteve quase inalterada, enquanto a Itália se recuperou um pouco mais. As maiores fabricantes do mercado sentiram o golpe. A número 1, Volkswagen, recuou 4,8%, enquanto que o grupo Renault perdeu 10,2%. E as demais registraram queda de 2,1%. Jorge, temos esporte agora? Temos, e vamos falar de surf, né? Falar um pouquinho de surf aí. Após conquistar o tricampeonato mundial de forma incontestável em 2021, em meio a um ano conturbado na vida pessoal, com rompimento familiar, Gabriel Medina está fora, pelo menos, das 2 primeiras etapas desta temporada da Liga Mundial de Surf, que começa neste sábado em Pipeline, no Havaí. Pipeline, no Havaí, o nome certo. Para tratar a saúde mental e uma lesão no quadril. Em suas redes sociais, em nota oficial, o surfista de Maresias anunciou que vem fazendo tratamento psicológico e ainda não sabe quando vai estar apto para voltar a competir. Comenta que 2021 foi um ano incrível para ele, que conquistou seu maior sonho como surfista, que era se tornar tricampeão mundial, mas que, paralelo a isso, viveu uma montanha-russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito a sua saúde física e mental. Gabriel Medina, além de outros tratamentos, está cuidando de uma lesão no quadril e finalizou dizendo que vai voltar ainda mais forte e agradeceu a todas as mensagens de carinho e apoio. É bom que ele volte mesmo, que é um grande campeão aí brasileiro no surf, né? Ô, Roberto, agora eu tenho uma outra notícia também. Quero salientar uma crise internacional que é delicada e acontece hoje na Ucrânia. Em uma ação mais simbólica do que efetiva do ponto de vista militar, a OTAN, Aliança Militar Ocidental,
anunciou o reforço das defesas do leste europeu contra o que considera a ameaça iminente de invasão da Ucrânia pela Rússia. Em um comunicado ontem, o clube de 30 países listou as medidas e relatam que vão sempre responder a qualquer deterioração do ambiente de segurança. O Kremlin respondeu dizendo que o Ocidente está histérico e agravando a situação, mas vão reforçar o flanco oriental. Tudo isso leva ao fato de que as tensões estão crescendo, disse o porta-voz do Kremlin. E ainda teve uma outra declaração também do Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, sobre isso ontem, que alimentou as chamas sobre esse conflito aí. E uma outra declaração também do Joe Biden, também, que jogou um pouco mais de gasolina aí no caso. Então, é bom a gente ficar de olho nisso, porque pode sim surgir um conflito de novo dentro da Europa, ali na Ucrânia. E você vai ver depois do intervalo, região serrana está na bandeira amarela no mapa de risco da Covid. Passageiro fica ferido após acidente com ônibus da Petroita em Petrópolis. Maurício de Memória retoma atividades e lança catálogo sobre suas obras em Petrópolis. Voltamos já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Voltamos. A nova edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde, mostrou que o estado do Rio de Janeiro está classificado em bandeira laranja, de risco moderado para a Covid-19. Já as cidades da região serrana estão na bandeira amarela, indicando baixo risco de transmissão da doença. A análise faz a comparação da segunda semana epidemiológica deste ano, de 9 a 15 de janeiro, com a última de 2021, de 26 de dezembro a 1º de janeiro de 2022. Além das cidades serranas, outras 4 regiões, Médio Paraíba, Centro-Sul, Norte e Noroeste, permanecem com risco baixo em bandeira amarela. Já as regiões da Bahia da Ilha Grande, Metropolitana 1, Metropolitana 2 e Baixada Litorânea estão em bandeira laranja, com risco moderado para a Covid-19. No período analisado, os óbitos tiveram um aumento de 172%, passando de 18 para 48. Já as internações passaram de 89 para 368, o que representa um aumento de 313%. Os indicadores apontaram que, no período de 11 a 18 de janeiro, a taxa de positividade para SARS-CoV-19 em testes foi de 55%. Na última quinta-feira, dia 20, a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 era de 49% para UTI e 42% para enfermaria. Um aumento repentino na taxa de positividade dos testes para a detecção da Covid-19 foi identificado no período de 26
26 de dezembro a 1º de janeiro, quando o índice passou de 1,4% no fim de dezembro para mais de 20% nos primeiros dias de janeiro. Um passageiro sofreu ferimentos leves após um ônibus da empresa Petroita, que fazia a linha Alto Independência, colidir contra um muro na rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis. O acidente aconteceu na noite de domingo, perto da unidade de pronto atendimento do centro de Petrópolis. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis informou que a Petroita está apurando as causas da colisão envolvendo o ônibus que fazia a linha 496 Alto Independência. Um passageiro foi encaminhado à UPA com escoriações leves, mas passa bem. O sindicato informou ainda que, devido ao acidente, 6 viagens foram perdidas a partir das 11h40 da noite de domingo. Outros acidentes também foram registrados neste fim de semana em Petrópolis. Na noite de domingo, na localidade das Duas Pontes, um motociclista ficou ferido após cair com a moto no cruzamento. Já na Mosela, próximo ao posto de saúde, uma Kombi caiu dentro do rio depois de colidir com um carro. Neste acidente, uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A Kombi foi retirada na manhã desta segunda-feira de dentro do rio. Nossa, que coisa, né? Desde o lançamento do projeto RJ-PET em dezembro do ano passado, o governo do estado do Rio de Janeiro alcançou o número de 10 mil castrações. O objetivo é realizar 100 mil procedimentos até o fim de 2022. Em uma ação inédita, o Estado já começou a castrar cães e gatos resgatados por protetores independentes, ONGs e pessoas físicas. Só na cidade do Rio já foram 2.200 castrações e as outras 7.800 foram realizadas em municípios do interior do estado. Cabo Frio, por exemplo, zerou a fila do canil municipal. Agora, as castrações estão chegando também à Baixada Fluminense, onde nunca houve castrações gratuitas. Na região serrana, Petrópolis vai realizar 2.000 castrações até março deste ano. A Prefeitura informou que as inscrições estão abertas para cadastro de acordo com a disponibilidade da clínica Clinipet, responsável pelos procedimentos na cidade. Essas castrações vão ser realizadas aqui na nossa clínica e a gente está fazendo de segunda a sábado, né? Porque a gente tem um número limitado de animais para a gente conseguir comportar aqui na clínica, né? Com a nossa estrutura e poder dar uma atenção maior individual para esses animais. A iniciativa é essencial para reduzir os casos de zoonoses, o número de animais abandonados e os nascimentos não planejados. O protetor independente pode castrar até 8 animais por mês nas clínicas credenciadas, contanto que comprove a atividade profissional. Já as pessoas físicas podem castrar apenas um animal neste mesmo período. O número de castrações realizadas por ONGs varia de acordo com a quantidade de protetores que compõem o projeto. A pessoa física deve realizar o cadastro acessando o site rjpet.com.br. A gente pede que eles tenham no mínimo 6 meses, no máximo 7 anos. Os cães estão sendo castrados até 25 quilos e as cadelas até 20, tá? É um protocolo mesmo para a segurança do animalzinho. Os gatinhos têm que ter no mínimo 2 quilinhos. E aí a gente tem o pré-operatório para antes da cirurgia, né? Que são o jejum de no mínimo 8 horas, no máximo 12 horas. Eles precisam vir de guias e colheiras e os gatinhos no transportezinho para a segurança do animal também. As castrações são custeadas pelo governo do estado por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção Animal, com a execução dos procedimentos em clínicas privadas credenciadas. A Prefeitura de Nova Friburgo, através da Secretaria Municipal de Educação, desapropriou o imóvel que funcionava anteriormente com uma pousada cabritinha na localidade de Rio Bonito. No espaço vai ser instalada uma escola. A decisão tem como objetivo atender uma demanda antiga dos moradores. O espaço vai funcionar já este ano e reunir alunos e profissionais de outras 2 escolas municipais, a Nossa Senhora de Nazaré e a professora Lair Campos Overney, ambas na mesma comunidade. Para isso, a unidade vai passar por algumas intervenções necessárias de adequações estruturais. Ainda falando de Nova Friburgo, a Casa do Artesão passou a funcionar desde o último dia 20, temporariamente, em um novo endereço no Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Praça Demerval Barbosa Moreira. O espaço funciona de terça a sábado, das 9 horas da manhã às 6 da tarde, e aos domingos, das 9 às 5 da tarde. A sede da Casa do Artesão, no bairro Cônego, passa por reformas. A data de entrega das obras ainda vai ser definida. Vai demorar um pouquinho ainda, né?
O retorno às aulas na rede pública municipal de educação de Petrópolis estava inicialmente previsto para o dia 7 de fevereiro, mas pode ser adiado para o dia 14. O adiamento foi uma orientação do Comitê Científico, grupo formado pelo governo municipal, médicos, infectologistas e a Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo do adiamento é para que os profissionais da educação possam se adaptar ao novo cenário da pandemia com o aumento de casos de Covid. Quem vai decidir pela mudança ou não no calendário é o Conselho Municipal de Educação, o COMED, formado por membros do Poder Público e da sociedade civil. Haverá uma reunião extraordinária do Conselho nesta semana, quando os conselheiros vão discutir o tema. Com base no parecer do comitê, nós estamos solicitando o adiamento do retorno das aulas por uma semana, para que a gente possa organizar as escolas, os espaços, receber esses profissionais, fazer um treinamento com eles, né? Então, nós estamos submetendo ao COMED, numa reunião extraordinária que já pedimos, a prorrogação, a alteração do calendário letivo, né? Propondo o adiamento de uma semana na volta às aulas. Além disso, a Prefeitura informou que está criando uma comissão para coordenar a volta às aulas para que aconteça de forma segura para os profissionais, alunos e toda a comunidade escolar. Esta comissão é presidida pela secretária de Educação, Adriana de Paula. A comissão ela vai trabalhar em cima de todas as questões, amparados nas decisões do Comitê Científico e em todas as recomendações da saúde para que a gente tenha um retorno seguro. É muito importante que a gente olhe para o avanço da vacinação das crianças, né, que começou agora. É muito importante que a gente avance também nesse processo de vacinação. Com as crianças vacinadas, a gente vai ter também um retorno mais seguro das aulas. Então, todos esses procedimentos são importantes para que a gente garanta um retorno seguro às aulas. E olha, a reunião extraordinária do COMED para definir o retorno das aulas vai ser realizada no dia 31 de janeiro. Os novos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras no dia 12 de dezembro ainda não chegaram nos postos de Petrópolis. Mesmo assim, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a cidade é a segunda do estado do Rio de Janeiro com a gasolina mais cara. Quando o aumento dos combustíveis for repassado pelos postos de Petrópolis, o litro da gasolina pode chegar a R$ 8,00. O novo reajuste é de 4,85%, o que vai representar um acréscimo de 11 centavos nas bombas. Em um ano, o combustível já acumula uma alta de 44%. R$ 8,00? Que isso, gente? Nossa Senhora! Absurdo, não dá mais pra andar de carro, dá melhor andar a pé, que pelo menos vai emagrecer, né? Abusivo, né? Às vezes acaba a gente trabalhando para poder tá pagando combustível, acaba trocando dinheiro às vezes, né? De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a gasolina mais cara de Petrópolis pode ser encontrada a R$ 7,79 em um posto de gasolina na rua Monte Caseiros, no centro da cidade. A mais barata pode ser encontrada a R$ 7,49 no Quitandinha. Não, tá um absurdo. Eu acho que em todo lugar tá assim, né? Mas não tem condições, tá muito caro mesmo. Tem hora que não sabe o que vai fazer, né? Como vai ficar daqui pra frente. Já tá difícil agora, imagina daqui a um tempo quando aumentar novamente, né? Ainda de acordo com o levantamento da ANP, no estado do Rio, Petrópolis só perde para Angra dos Reis, onde o combustível é encontrado por R$ 7,76 em média. Valença, no sul do estado, tem a terceira gasolina mais cara do Rio, com litro a R$ 7,48 em média. Com as temperaturas mais altas, também há um aumento no consumo de energia elétrica e isso afeta diretamente o valor na conta de luz. Mas existem maneiras de economizar mesmo nos dias mais quentes. Para suportar o calor dos dias de verão, o jeito é criar alternativas para que a conta de luz não se torne uma dor de cabeça no fim do mês. Tomando banho. Tomando banho? Ventilador, tomando banho. No verão, o uso de ar-condicionado e ventiladores são mais frequentes e, com isso, o valor da tarifa de energia também pode subir. Mas existem algumas dicas que podem ajudar na redução do consumo de energia. Na hora da compra, opte por eletrodomésticos com um selo de eficiência A, pois eles consomem energia de maneira mais eficiente. E no caso do ar-condicionado, é essencial realizar a manutenção e a limpeza para que o produto funcione da maneira correta e, assim, consuma menos energia.
Geladeiras e freezers, vilões do consumo de energia elétrica, também precisam ser monitorados pelas famílias. O ar-condicionado, quando colocado nas temperaturas muito baixas, funciona na sua potência máxima por mais tempo. Uma temperatura de 23 graus já traz um conforto térmico, consumindo menos energia. Equipamentos como freezer, geladeira, consomem mais energia normalmente, devido à temperatura externa estar muito alta. Então é importante manter a porta aberta o menor tempo possível. Outros hábitos, como mudar a temperatura do chuveiro e diminuir o tempo de banho, também auxiliam no menor consumo de energia elétrica. E em dias de calor, faça como a dona Roseli. Abro porta e janela, tomo bastante água fresca, refresco, porque o calor está demais. Durante o verão, petropolitanos visitam poços e cachoeiras com frequência. No entanto, é preciso tomar cuidado com esse tipo de lazer. Com a chegada do verão, as cachoeiras se tornam os locais mais procurados para se refrescar. Mas é preciso tomar cuidado na hora da diversão e, assim, evitar riscos e acidentes. Antes de realizar o passeio, pesquise sobre o local escolhido. Outra dica é não utilizar chinelos, pois eles são escorregadios e podem causar acidentes. Além disso, evite o consumo de bebidas alcoólicas nesses locais, pois elas diminuem os reflexos em possíveis emergências. A ocorrência de cabeça d'água, as fortes correntezas e as áreas mais profundas nos poços são alguns dos problemas mais frequentes. Por isso, é importante observar possíveis mudanças na água, como a velocidade e a coloração. Se você estiver na água e observar o aumento do número de galhos, a mudança na coloração da água e a correnteza ficar mais forte, saia imediatamente de onde você está. Outra dica é procurar locais que pertençam a parques ou reservas naturais, por contarem com equipes de suporte em casos de acidentes. Quando estiver chovendo, fique longe de cachoeiras e rios, pois o nível da água pode aumentar subitamente, o que pode acabar arrastando as pessoas que estão ali se banhando. Frequente apenas os rios balneáveis, aqueles que são próprios para banho. Muito importante ficar aí o alerta, né? muito importante. Tem porque que ter esse pega alerta. De surpresa, né? Sim, pega de surpresa. Ainda mais cabeça d'água, né? A gente Exatamente. tem que ficar bem ligado. Você está aqui no sol e lá em cima, no alto lá da cabeça dos morros, lá tá chovendo muito. Então tem que ficar sempre de olho naquelas nuvens. E não dá para correr, não. Não tem condições, não. Temos a previsão do tempo agora para a nossa região? Exatamente. A previsão do tempo para hoje é de sol para todas as cidades que formam a nossa área de cobertura. Nuvens vão se formar ao longo do dia por causa da alta umidade e podemos ter chuva em áreas pontuais. As temperaturas vão variar entre 16 e 34 graus. E temos uma última aqui, né? Exatamente. Maurício de Memória está de volta às atividades e para comemorar os seus 80 anos, lança um catálogo com as obras que vão estar em exposição na Piccola Arena, no Rossi, em Petrópolis, a partir do dia 29 de janeiro, sábado, com início às 5 horas da tarde. O Piccola Arena é um misto de ateliê, galerias de arte, teatro de arena e bistrô. O local vai ser palco da grande retrospectiva do artista Maurício de Memória, que completa também 50 anos de pinturas. No evento vai ser lançado o catálogo Memória de Maurício, síntese da sua obra, que foi mapeada durante todo o ano de 2020, perfazendo mais de 430 pinturas. Na vernissage, um cortejo acompanhado pelo violino de Diego Teixeira vai fazer as honras da casa, levando o público até as galerias e contando a rica história de vida do artista, que foi exilado durante 25 anos, professor de história, morou em Milão, onde estudou e desenvolveu a sua arte. Na sequência, show com o duo Mano a Mano, com João Felipe no cavaquinho e guitarra baiana e seu irmão João Vitor no baixo, viola e cavaquinho. De forma descontraída e eclética, vão de Gilberto Gil a Carlos Santana. O catálogo com a seleção das obras do artista tem 96 páginas, com organização editorial e curadoria de Giane Duarte. As fotos são de autoria dos irmãos Mário e Fernando de Aratanha. A exposição Memória de Maurício, 80 anos, vai ocupar os 2 andares da galeria, o ateliê, a galeria Alba Zaluar,
o Bistrô, e fica em cartaz até o dia 24 de abril. Olha, muito legal. Eu não conheço o espaço. Você conhece? Não, mas vale a pena conhecer. Fiquei curiosa agora. Lá no Rocinho. Bacana. A gente vê essa exposição. Bacana. Bom, vamos dar uma olhadinha no nosso segundo caderno, nos destaques lá do Correio da Manhã, no segundo caderno? Hoje ainda é terça-feira, mas tem o segundo caderno aí recheado de atividades, recheado de programação, né? Então está aí na sua tela o blockbuster do Boca a Boca. Exatamente, ó. Intervenção vira cult no subúrbio carioca, via streaming, falando do desmanche das UPPs. Tá aí lá, ó, o destaque. Rua Aracanti Ramos, descida do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão. Numa rampinha de cimento, uma molecada de uns 15, 16 anos colocou as pipas de lado para acompanhar de carona no celular de um rapaz de 20 e poucos anos, né, as tensas perseguições de intervenção. É proibido morrer. Tá aí entre aspas aí. Que é o filme aí que está em cartaz aí. O diálogo entre como foto em destaque aí, né? O diálogo entre o comandante da UPP e o líder do tráfico é um dos pontos de tensão no longa aí, ó. Então tá aí sendo super cotado, né? Pois é, tem uma frase aqui dele, né, do Fábio Paladino, pesquisador, né? Botei o filme na TV sem pretensão e fui presenteado com um estudo sociológico da nossa cidade. Olha que bacana, uma crítica bem bacana aí. Na página 2 continua, né, mergulho na psique dos personagens, né? Então tá aí, se você quiser conferir essa matéria completa do nosso segundo caderno, basta acessar o nosso jornal. E aí a gente vai para a página 3, cinema, olhar sobre a arte da memória. Documentário do português Rodrigo Areias tem estreia nacional amanhã na Praça do MEC, em Niterói, e é de graça. Olha boa programação bacana, né? Aí, hein? E no Correio Cultural, ali do lado, ali tem ali, ó, Alceu, Duda Beat e Silva, confirmados em festival. A terceira edição do AUE Festival vai reunir nomes como Duda Beat, Alceu Valença, Silva e Maria Sena em 6 dias de programação, 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. E 4 e 5 de março, no Armazém da Utopia, na zona portuária. O evento de carnaval ainda reúne Gilson, Johnny Hooker, Manjur e Júlia Mestre para o Carnaval Carioca. Olha que bacana, tá aí. Imperdível esse festival que começa hoje, né? Dia 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e também dia 4 e 5 de março. Aí o festival... Não, é fevereiro, hein? É fevereiro. 25, 26, 27 e 28 de fevereiro e 4 e 5 de março. É que você falou que começa hoje. Hoje é dia... hoje é janeiro, é 25, janeiro, mas é janeiro. Tá adiantando, mas tá querendo muito festival, hein, ó. Exatamente, tô querendo muito um festival né? Pois é, já tá se adiantando pro carnaval aí, ó, olha só. É fevereiro mas já só. Fica aí, fevereiro, gente, mês que vem. Já tô adiantada. Pois é. Mas está imperdível. Então, Alceu Valença, Duda Beat, Silva confirmados aí em festival. Muito bacana. E olha, na página 4 tem ali, ó, o estilista que vestiu Boye e Beyoncé. Boye e Beyoncé, né? Com suas criações, o francês Manfred Manger escreveu páginas da história da moda mundial. Tá lá também uma matéria bem legal sobre ele aí, na página 4 do Correio da Manhã, que é o obituário aí da página lá, falando sobre a morte lá e a vida desse estilista lá. Então, hoje, esses foram os destaques do dia 25 de janeiro, pessoal. Isso aí. E a gente fica por aqui. A gente tem um novo encontro marcado amanhã às 7h30. Tchau, até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.